Meus amigos, um dia é Simone Biles, no outro, Michael. E, de novo, a gente precisa ouvir todos eles. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, ó, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo. Notificação, para quem não sabe, é esse daqui, tá? Espalhar o conteúdo por aí é muito importante, cara. Você caiu de paraquedas aqui, putz, gostou do conteúdo, dá uma olhada aí nos outros vídeos. Se achar maneiro, bota para ser inscrito e depois se notifica, porque dá uma moral no trabalho danada, assim. Parece bobagem, mas é o básico para que o conteúdo continue chegando às pessoas, inclusive aquelas que às vezes podem passar por aqui batido e não viram inscritos, mas quanto mais tem notificação, quanto mais tem gente assistindo, mais o YouTube recomenda. Então, às vezes, chega um cara que não está inscrito por aqui, mas a sua inscrição ajuda a levar esse vídeo para outras pessoas que não estão aqui com o sininho tocado, nem com a inscrição feita, beleza? É nóis. Ó, a gente precisa falar de Michael. Esses dias falamos de Simone Biles, que basicamente desistiu de medalhas nas Olimpíadas de Tóquio, quando ela falou que não estava bem de cabeça para disputar lá as finais gerais, tanto do individual quanto as finais gerais por equipes. E aí muita gente teve empatia, entendeu, parou para ouvir a Simone Biles. E o vídeo que eu fiz era: e se a Simone Biles jogasse futebol? Pois bem, na semana, eis que surge Michael numa entrevista muito legal ao canal Barbaridade, que é ciceroneada a entrevista pelo Rafael Cota, né, que faz um trabalho muito maneiro, e assim, uma entrevista em que foi, sabe, amaciando ali, ouvindo o Michael, que era o mais importante, até que, falando de Simone Biles, surgiu uma resposta que impactou muita gente. Por quê? Porque as pessoas não faziam a menor ideia do que o Michael já tinha passado. E o Michael tinha sofrido de depressão. Uma depressão que fez com que o jogador do Flamengo pensasse em suicídio. Para você ter uma ideia, assim, uma parada séria e que a gente não tinha a menor noção do que estava acontecendo com o Michael. Então é importante a gente ouvi-lo. Sei muito bem como é sofrer com isso, porque eu tive depressão ano passado, sofri muito, e eu cheguei no... Estava no hotel na época, e eu queria suicidar, começava a vir na minha cabeça alguns pensamentos assim, eu queria saber como era me jogar do prédio. E aí, eu gritei pro socorro, mano. Minha mulher, Dudu Tanuri, Diego Ribas, Alves. Cara, isso aqui isso é muito forte, né? Essa frase dele é muito forte e assim, você vê que o Rafael fica de cara. Na hora, assim, ele não tem muito o que falar, né? Ele fica naquela, assim, mas o mais importante, ele escuta o Michael, né? Ele para ouvir, que era só o que o Michael queria ali naquela hora, era ser ouvido, né? E ele foi ouvido pelos colegas, pelos companheiros de time, que ele vai citar, mas principalmente pelo Rafael, assim, uma parada que eu, pelo menos, nunca tinha ouvido o Michael falar sobre. Isso. Rafinha, na época. E eles me fizeram ser querido, ser abraçado. E eles tiveram cuidado comigo, o Marcos Braz também. Eles tiveram cuidado comigo como ninguém antes tinha feito. E aí eu comecei a fazer psicólogo, psiquiatra.
psicólogo, fazia 4 vezes na semana, psiquiatra uma. E hoje eu continuo fazendo psicólogo, mas é uma vez na semana, psiquiatra também. Hoje são meus amigos, sou grato por tudo que eles fizeram por mim. Eu não tenho vergonha, não tenho medo de falar isso, porque depressão quase todo mundo tem. Sim. Só que ninguém quer assumir. Ah, é orgulho? Orgulho não serve pra porra nenhuma, desculpa a palavra aí também. Pode serve falar pra nenhuma. a porra que você quiser. Ó, orgulho só serve para nos matar. Véio. Ah, pessoa orgulhosa. Não, orgulho não serve para nada. Se tá doente, cara, fala. O que essa moça fez, ela chegou no ápice dela, ela não conseguia mais. E só a gente, cara, sabe o tanto que tá paralisado. Cara, eu tinha medo. Tinha medo de ficar sozinho. Eu tinha medo de tomar banho sozinho. Na minha própria casa eu tinha medo, no meu próprio quarto eu tinha medo. E acordei de uma vez, acordava de madrugada, às vezes minha mulher acordava, eu tava no chão, pô. Tremendo assim, encolhido. Por quê, pô? Porque eu tava com medo. Ah, mas me explica o medo. Eu não sei explicar, cara. Então, assim, sou grato a Deus, a minha mulher, minha família, ao clube. A gratidão que eu tenho pelo Flamengo, cara. Pelos profissionais também, principalmente, pro resto da vida. Porque no momento que eu mais... Cara, isso é maravilhoso, assim, de ser falado publicamente e sem vergonha por um jogador de futebol, né, por um homem, por um cara que ele tá em todos os estereótipos de quem não fala sobre esse tipo de coisa ou quem não pode ou quem não deve demonstrar fragilidades, né? Não deve expor essas fragilidades. Mas elas estão ali. E o histórico de vida do Michael, ele já é muito sofrido, antes do futebol profissional, inclusive. E aí ele faz um ano absurdo pelo Goiás, no ano seguinte vai para o Flamengo, tudo acontece muito rápido na vida do Michael, e de novo, já falei sobre isso no canal várias vezes, né? Não tem ninguém que esteja pronto para essa loteria, né? O cara ganha a loteria, só que quem ganha a loteria fica no anonimato, curte o dinheiro, às vezes faz um monte de bobagem, ok, mas não tem pressão, não tem cobrança. O jogador de futebol tem, e ela é diária, né? Ainda mais num clube como o Flamengo. Então, o Michael, cara, eu não sei até que ponto essa falta de preparo, que acho que é comum para todos, né? Porque, de novo, ninguém está pronto para num dia ganhar X, no outro dia 1000X, 50X, 100X, 150X, e tá com esse nome exposto como ele tá. E aí, quando ele fala ali que se sentiu querido com o Diego, com o Diego Alves, com o Marcos Braz, com os companheiros Rafinha ajudando e tal, me passa a impressão de que ele não estava se sentindo querido no entorno, né? O Michael é um cara que tem altos e baixos com a camisa do Flamengo, recebe muitas críticas, algumas são muito cruéis, passam da linha da bola, talvez, mas a análise tem que ser do jogador. Só que, de novo, até a análise do jogador, eu acho que às vezes a gente pesa a mão. E uns escutam de um jeito, outros escutam de outro. E aí você imagina, cara, a agonia que foi. Se você está falando ali que ainda estava o Rafinha, a gente está falando de algo do início do ano passado, né? Assim, uma parada ainda que o Flamengo estava comemorando basicamente tudo do ano anterior. Assim, eu não peguei até que ponto, também não deu para saber se de repente a pandemia teve algum impacto nisso no Michael ou não. O fato é que, como ele estava respondendo sobre a Simone Biles, ele está falando de pressão esportiva, de cobrança por resultado e por rendimento. E aí, cara, a Simone é o topo do seu esporte, o Michael não é o topo do seu esporte, mas ele está num clube que o coloca numa vitrine gigantesca e que vem de tudo, os elogios e as críticas. E, de novo, como cada um vai ressignificar essas críticas, é difícil saber. E às vezes o cara vai engolindo, guardando e estoura isso numa crise de ansiedade, em depressão. No vídeo da Simone Biles, eu mostrei o estudo do Sindicato dos Atletas de São Paulo, mostrando como os jogadores de futebol eles estão mais propensos a terem crises de ansiedade, crises de depressão e outros problemas de saúde mental. E aí, quando um cara desse fala sobre, é muito importante para que o moleque que esteja passando por essa agonia tenha liberdade e coragem de falar com os pais, de pedir ajuda para os amigos e tal, porque às vezes isso passa a imagem de fraqueza,
de que você não está suportando, você tem tudo. O que é ter tudo, né? Dá a impressão, por exemplo, o Michel joga no Flamengo, ganha bem, mora numa cidade em que muita gente quer morar, tem fama, e isso não preencheu, em algum momento, um vazio que estava ali. E fez ele ter pensamentos muito ruins, mesmo tendo família, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo fama, tendo tudo. É mais um exemplo de que não é onde você está, ou o que você tem, né? Como você está, o seu estado de paz de espírito ali, que naquele momento ele não tinha. E foi muito legal o Flamengo acolher, né, entregá-lo a profissionais capacitados que o tiraram da crise, e hoje o Michel convive com isso de uma maneira muito boa, a ponto de falar sobre e se tornar exemplo. De novo, para as pessoas poderem falar sobre, conversar sobre, refletir sobre. Não é o fato dele ser jogador de futebol que o torna imune aos problemas dos mortais, né? Que as pessoas separam o atleta, botam os caras no Olimpo e acham que eles estão protegidos, porque, enfim, tem o rendimento, né? O corpo está saudável, mas às vezes a mente muitas vezes não está. Aí tem dinheiro, e tem fama, e tem isso, e tem aquilo. E nem é tanto, né? Se a gente for olhar a delegação brasileira que está nos Jogos Olímpicos de Tóquio, tem uma galera aí, a gente está falando de 30%, 40% que vive com até 2, 3 mil reais por mês. Muitos atletas só foram à Olimpíada graças ao Bolsa Atleta, por exemplo. Então, assim, muitos têm segundo emprego, né? Não é essa moleza. O futebol muda a parte. O futebol de elite, né? Que é onde está o Michael. Mas nem essa elite, nem essa grana tiram o jogador ou colocam nele uma proteção de que impede um cara como o Michael de sofrer com as críticas, com a pressão, com as cobranças, porque muitas vezes ele projetou várias coisas ali que não estavam acontecendo. Então, acho muito importante, assim, respeito máximo, primeiro ao Rafa, né? O Rafael Couto fez uma entrevista muito correta, sensível, né? Sem nenhum tipo de julgamento ali ao Michael, e principalmente ouvindo o Michael, e muito respeito ao Michael por, primeiro, ter passado por isso e superado, e falar sobre. Porque você imagina o que era para esse cara, estar em concentração, às vezes longe dos familiares, viajando o tempo todo, tendo que conviver com aquela agonia, e ter que jogar e render. E ainda no outro dia, se não rendesse, conviver com críticas, algumas justas, outras muito cruéis. E só me faz pensar, meu irmão, que a gente não olha para atleta como ser humano, né? A gente não olha, muitas vezes, o cara justifica porque, de novo, porque o cara tem fama e tem grana, ele deve suportar, porque ele está num lugar de privilégio, de fato ele está, mas isso, o privilégio dá a ele só a condição de procurar ajuda mais fácil, mas do problema chegar, difícil, ainda mais um problema como esse, o Michel até fala no vídeo, né, assim, depressão todo mundo tem, ou quase todo mundo tem, também não é assim, mas as doenças da mente são cada vez mais comuns, né? Então, assim, ansiedade muita gente tem, depressão muita gente tem, e outras questões. O problema é quem é que fala sobre, né? Ainda mais no jogador de futebol. De novo, parabéns ao Rafa, parabéns ao Michael, assim, que ele siga bem e siga suportando aí, se ressignificando, redescobrindo e tal, e aguentando firme, beleza? E outros jogadores que, se passarem pelo mesmo problema, possam falar sobre, assim, óbvio, se sentirem confortáveis. Mas o mais importante é que a gente entenda que eles podem se sentir confortáveis para falar, né? Acho que isso é o mais legal de toda essa lição aí, beleza? Se inscreva aí no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa, beleza? É nóis, estamos juntos.